Amados e queridos irmãos, eu quero neste momento gravar este vídeo para poder esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm a respeito do quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado. Muitas pessoas têm essa dúvida, se ele deve guardar o sábado, se ele não deve guardar o sábado. E isso tem deixado muitas pessoas preocupadas. Então eu quero esclarecer, tirar dúvida de algumas pessoas acerca deste assunto. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 12 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Tu, porém, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. No versículo 16, diz: Guardaram, pois, o sábado os filhos de Israel. E o versículo 17 diz que a guarda do sábado seria um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Então você vê que, se você for olhar na Bíblia, pesquisar na Bíblia, você vai ver que esse mandamento, ele foi dado exclusivamente para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, nós que não somos judeus, nós não precisamos guardar o sábado. Porque esse mandamento foi dado exclusivamente para o povo de Israel. Por isso que a Bíblia sempre diz: fala aos filhos de Israel. Eu quero lembrar que a Bíblia também, ela falava acerca da circuncisão. A circuncisão, por exemplo, era também um sinal entre Deus e o israelita. A mesma coisa era a guarda do sábado. Era um sinal entre Deus e os israelitas. No livro de Êxodo, no capítulo 35, no versículo de 1 ao 3, você pode observar, você pode ler, que os israelitas, eles não podiam acender fogos dentro de suas casas no dia de sábado. Ou seja, eles não podiam nem fazer comidas no dia de sábado. E tamanha era a ordem para poder guardar este mandamento. Então você vê que o povo de Israel, eles não podiam nem acender fogos dentro das suas casas para não quebrantar o quarto mandamento. E se você for comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento, você vai ver uma grande diferença. Por exemplo, no Novo Testamento, você vai ver que o povo de Deus, os discípulos do Senhor, eles não foram repreendidos porque não guardavam o sábado. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 22 ao 30, você vai ver sobre a passagem dos filhos de Israel, quando eles foram repreendidos por Deus através de Moisés, porque eles estavam colhendo o alimento chamado maná no dia de sábado.
Então você que conhece a história, você sabe que quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles clamaram a Moisés, então Deus mandou maná do céu para eles se alimentarem. Só que tinha uma ordem. Aquele maná, ele tinha que ser colhido até a sexta-feira. Eles poderiam colher o maná, mas no sábado ninguém poderia sair ao campo fora para poder colher o maná. E no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo de 1 ao 8, você vai ler lá que os discípulos de Jesus, eles faziam a mesma coisa, só que eles estavam colhendo espigas para comer também no dia de sábado. E então os fariseus repreendiam os discípulos. Por quê? Porque os fariseus sabiam da passagem lá de Êxodo. Eles sabiam que os discípulos, se eles colhendo espigas no dia de sábado, eles estavam fazendo a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo também no dia de sábado. Porque se eles não podiam colher o maná no dia de sábado, os discípulos também não poderiam colher espigas no dia de sábado. Então agora você vê a diferença. Porque aí quando eles foram condenar os discípulos, repreender os discípulos, aí Jesus entrou defendendo os discípulos. E Jesus dizia que ele até do sábado, ele era Senhor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus, ele é mais do que o sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado, então o sábado é como se fosse servo de Jesus, e ele tinha autoridade para poder tanto guardar como não guardar, e é o que ele fazia. Presta bastante atenção. No capítulo 5 e no versículo 18 do Evangelho de São João. São João, capítulo 5, no versículo 18. Você ali vai ver que o apóstolo João, ele disse que Jesus não guardava o sábado. Está muito bem claro. Você pode olhar, ler, e você vai ver que quem está falando que Jesus não guardava o sábado não eram os fariseus, nem os saduceus, mas era o próprio discípulo de Jesus chamado João, o autor do livro. Então ele diz que Jesus, ele não guardava o sábado, mas que ele quebrantava o quarto mandamento, causando uma revolta no povo judeu, no povo daquela época. Presta atenção, meu irmão. Você que é novo convertido, que está começando agora no Evangelho, ou que talvez já tem mais um pouco de tempo, mas você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, presta bastante atenção. No começo do cristianismo, houve uma discussão a respeito desse assunto. No livro de Atos, no capítulo 15, se você ler do versículo 5 ao 10, você vai ver que alguns diziam que os discípulos, aqueles que estavam aceitando a Jesus, eles tinham que ser circuncidados e eles também tinham que guardar a lei de Moisés e o sábado, é claro. Então, o apóstolo Pedro, ele disse naquela ocasião, naquela assembleia em Jerusalém, ele disse que não era para colocar um jugo pesado nas costas dos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. E ele disse que era um jugo tão pesado que nem nossos pais e nem nós
podemos suportar. Então, ele estava dizendo que a lei de Moisés, a guarda do sábado, era um mandamento pesado. Que não era para colocar esse mandamento nas costas dos gentios que estavam se convertendo. E se você parar para analisar, meu irmão, se você parar para pensar, você vai ver que realmente guardar o sábado é um jugo pesado. Jesus ele não disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Por exemplo, se todos guardassem o sábado, ou qualquer outro dia da semana, por exemplo, domingo também, se todo mundo guardasse o sábado, ou domingo, ou segunda, tirasse um dia para ninguém trabalhar, para ninguém fazer nada, você já imaginou o que ia acontecer? Quantas pessoas iriam perecer, iriam morrer? Mas você pode dizer assim: mas por quê? Presta atenção. Você já imaginou todos os hospitais fechados porque era sábado? O médico não pode trabalhar, os enfermeiros não podem trabalhar, os seguranças do hospital também não podem trabalhar, a polícia não pode trabalhar, nem a civil, nem a militar, nem a federal, ônibus, trens, metrô, carro, tudo parado num dia. Você já parou para imaginar? Tudo parado num dia da semana, no caso aqui, em questão aqui o assunto sábado. Você já imaginou se no sábado todo mundo parasse as suas atividades? O que ia acontecer? Por isso esse mandamento, ele foi violado por Jesus. Ele foi quebrantado por Jesus. Por quê? Porque seria um fardo pesado. Certa vez, eu vou fazer aqui uma comparação, uma colocação, só para você entender. Só para você entender. Por exemplo, certa vez Jesus disse que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Ele quis dizer que o homem foi feito primeiro do que o sábado. Então o homem ele é superior ao sábado. Presta bastante atenção, porque tem um versículo na Bíblia que fala a mesma coisa. É outro assunto, mas só para você entender. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feito por causa do homem. Isso queria dizer que o homem, ele era superior à mulher, ele era o cabeça. A Bíblia não diz que o homem é a cabeça da mulher, igual está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23? Então você vê que é a mesma colocação. É a mesma colocação. Então, você vê que o homem, ele não está sujeito ao sábado, mas o sábado está sujeito ao homem. Olha bem, muitas pessoas dizem que Jesus não veio para destruir a lei. Muitas pessoas dizem, mas Jesus não veio destruir a lei. Claro, Jesus não veio destruir a lei. Mas se você ler o capítulo 5, do versículo 17 ao 43, ali você vai ver Jesus dizendo os mandamentos da lei que não podem ser violados. Ali ele cita alguns mandamentos da lei. E ele não fala sobre o sábado. Ele não fala. Então você vê que ele fala assim, ó, no versículo 27, por exemplo, ele diz: não cometerás adultério. Ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que só em alguém olhar para uma mulher e pensar em adultério, ele já adulterou no seu coração. Então você vê que ele citou alguns mandamentos da lei que não podiam ser violados. Não só o adultério, mas ele falou outros e outros e outros. Você pode ler que você vai ver.
os mandamentos que ele disse que não eram para ser violados. Agora, se fosse para guardar o sábado, Jesus ele ia dizer assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos? Lembra-te, pois, do dia do sábado para o santificar. Eu, porém, vos digo que só de você pensar em trabalhar aos sábados, você já violou o sábado e já pecou, já desobedeceu a lei de Deus. Mas você vê que Jesus ele não falou isso. Sabe por quê? Porque ele era o Senhor do sábado, quer dizer, ele estava acima do dia de sábado. Então, meu irmão, se você olhar também o que Paulo disse aos Romanos, lá no capítulo 14, você vai ver que ali o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos, falando acerca desse assunto também, você vai ver que ele diz que uns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam iguais todos os dias. Aqueles que fazem caso do dia, para o Senhor faz. E aquele que não faz, para o Senhor não faz. Ele quis dizer que o seguinte, que se você quiser fazer caso do dia de sábado, e quiser guardar o dia de sábado, muito bem, você pode guardar. Agora, se você também não quiser guardar o dia de sábado, também não tem problema. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que uns faziam diferença, não, tem que guardar o sábado. Outros diziam, não precisa guardar o sábado não, que nós não somos judeus, nós somos gentios. Então ele diz que cada um esteja seguro no seu próprio ânimo. E ele diz, bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, sobre o dia, a guarda do dia. Uns fazem questão desse dia, outros não fazem. E assim também somos nós. Mas ele diz que nós não podemos ter dúvidas. Porque se a gente tiver dúvidas, a gente acaba virando pecado para alguns. Então você não pode ter essa dúvida na sua mente. Você não precisa ter essa dúvida. Presta atenção. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão. Você, minha irmã nova convertida, você que está começando no Evangelho. Eu quero dizer para você que não precisa você sair do seu emprego porque você tem que trabalhar no dia de sábado. Não saia do seu emprego. Você pode trabalhar normalmente. Não precisa você pedir conta na sua firma, porque talvez lá o seu patrão quer que você trabalhe no dia de sábado. Pode trabalhar, não é pecado não. Pode trabalhar normalmente, que você não está errando não. A Bíblia diz que as pessoas não poderiam nem acender fogo dentro de casa no dia de sábado. E então, a minha irmã, talvez você não está, a sua comida, você comia a sua comida fria, porque talvez você achava que era pecado você acender fogo dentro de casa dia de sábado, você queria guardar aquele mandamento da lei, às vezes dá até confusão entre você e o seu esposo, porque você não quer fazer comida dia de sábado, não quer arrumar a casa dia de sábado. Irmã, pode ficar tranquilo, pode arrumar a sua casa, pode fazer a sua comida, pode trabalhar o irmão, pode trabalhar normalmente. E que não é pecado não. Uma vez Jesus, ele disse para os
fariseus daquela época, que estavam condenando os discípulos por causa que eles também não estavam guardando o sábado. Então você vai ver que ali Jesus ele fez uma pergunta. Ele diz: é lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Foi uma pergunta que Jesus fez. É lícito ao sábado fazer o bem ou fazer o mal? Esse fazer o bem significa tantas coisas. Eu te pergunto, quem está trabalhando está fazendo bem ou está fazendo mal? Quem está estudando está fazendo bem ou está fazendo mal? Quem está viajando, se preciso for, está fazendo bem ou está fazendo o mal? Tudo isso é fazer o bem. Então, ele pergunta também: é lícito ao sábado dar a vida ou tirar a vida? Querido, quantas pessoas precisam de você? Seus filhos, sua esposa. Você precisa do seu emprego, do seu trabalho. Você, através do seu trabalho, do seu emprego, você está dando a vida para os seus filhos, para a sua família, sustentando a sua casa. Você está trabalhando, lutando, se esforçando. Isso não é pecado, não. Você pode ficar tranquilo. Quando Jesus diz: é lícito dar a vida ou tirar a vida? E eu pergunto, você que está trabalhando, você está dando a vida? Sim. Você está dando a vida, a sua família depende do seu trabalho, seus filhos, depende do seu trabalho. Então, não precisa sair do seu emprego. Não precisa. Você pode trabalhar, pode sem sombra de dúvida. Pode trabalhar, pode arrumar a sua casa, pode acender fogo, pode fazer a sua comida, pode varrer a sua casa, pode... Não é pecado, não. Você não está pecando, não. E eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo também, sempre o apóstolo Paulo. Ele disse lá no livro de Colossenses, na sua carta que ele escreveu aos Colossenses, ele disse: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de sábado, aquelas coisas condenadas pela lei, que a Bíblia diz que Jesus ele tirou do nosso meio, cravando com ele na cruz do Calvário. Então aquelas ordenanças. Então ele diz: ninguém vos julgue por essas coisas, que você está trabalhando ao sábado, que você não está, pelo que você está comendo, pelo que você está bebendo, coisas que eram condenadas no Velho Testamento, na lei de Moisés. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Então, voltando ao assunto, o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos trabalhar todos os dias para não sermos pesados a ninguém. Quando ele disse que nós devemos trabalhar todos os dias, ele não tirou o sábado fora, não. Ele incluiu o sábado também. Devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. Então eu quero, meu irmão, eu quero te ajudar. Porque talvez você tem sua família, tem seus filhos, você é um lutador. Eu não vou dizer pobre, mas é uma pessoa lutador, é uma pessoa batalhador. E você tem o seu emprego, tem o seu trabalho, e alguém chega para você dizendo que para você sair do seu emprego, para você pedir conta no seu trabalho, porque você não pode trabalhar o dia de sábado. Nada disso, meu irmão. Nada disso. Nada disso. Pode trabalhar, pode lutar. Porque é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal. Quer dizer, é lícito no sábado trabalhar ou roubar. Se você precisa trabalhar o sábado, pode trabalhar. Se você tem necessidade, pode trabalhar. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque você não vai perder a sua salvação por isso, não. Você não vai perder a sua salvação. Eu espero que você entendeu essa palavra.
essa mensagem que eu estou falando para você nesse vídeo, para você não ficar com a sua mente confusa, porque você é uma pessoa que precisa de lutar, precisa de batalhar. Então, que Deus te abençoe você, que você possa seguir avante na sua fé, que você possa seguir firme nos caminhos do Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus.